Paz, queridos, tudo bem? Com muito tremor e tremor, nós queremos, nesse momento, estar compartilhando com vocês uma palavra daquilo que Deus tem derramado nesses tempos. E é bem verdade que Deus tem derramado muito nesses tempos. É um tempo em que a gente tem se voltado para nós mesmos, para a nossa família e para tudo aquilo que é realmente relevante, né? Então, queria orar nesse momento, pedir a Deus que venha sobre nós e nos revele a palavra que vem do coração dele para nós nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, revela a tua palavra, cumpre a tua palavra nesses dias, Senhor. Sabemos que isso o Senhor já tem feito, cumprido a tua palavra, cumprido a tua verdade, porque tu és a verdade, Senhor, e tu tens nos mostrado isso. E Deus, que nesses tempos o Senhor possa nos ajudar a retomarmos o caminho. Toma nossa vida nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um segundo aquilo que o Senhor tem chamado a cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês o texto de João 3, que fala sobre Nicodemos. É o texto do novo nascimento. E a gente vai entender o porquê desse texto, né, e falar sobre o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro supremo do tribunal dos judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade, asseguro que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Ele ainda não estava entendendo aquilo que Jesus estava querendo dizer para ele. Explicou Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falamos de assuntos da terra, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo
mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então aqui Nicodemos ouviu essa palavra de Jesus e a gente nota que no início do texto fala que ele é um doutor da lei, né? E ele procura ver Jesus à noite, né? A gente vê isso aí no versículo 2. Por que ele precisa ver Jesus à noite? Porque naquele tempo eles não podiam, né, na posição que ele estava, né, ele era um doutor da lei, falar com Jesus durante o dia, porque o que queriam dizer? Né? Jesus tinha naquele tempo umas questões que impediam ele de falar com Jesus. Mas o que ressalta nessa história é que mesmo assim Nicodemos procurou falar com Jesus, né? Dizendo assim, trazendo para os nossos dias, ele deu o jeito dele para falar com Jesus. Ele procurou um horário à noite para falar com Jesus, né? De forma que não tivesse nenhum impedimento. E a gente nota aqui que nas palavras dele ele tinha um questionamento no coração. Ele queria saber algo. E a gente sabe que quando a gente tem um questionamento e que a gente busca o Senhor por aquele questionamento, ele vem até nós. Nós o encontramos. E foi isso que aconteceu. Nicodemos encontrou com Jesus e colocou essas indagações, só que ele não conseguia entender muito bem porque Jesus falava das coisas do Espírito. E ele não entendia porque ele cria sim que Jesus era o Filho de Deus, mas ele ainda não entendia profundamente das coisas do Espírito. E agora trazendo para nossa realidade, o texto no versículo 6 fala sobre a água, o versículo 5 fala sobre a água e o Espírito. Em verdade eu asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Algumas coisas estão vindo, né, para nós a respeito da água, do que da fonte dessa água, né? Porque a gente, tirando o texto que nós lemos agora, né, nós passamos por uma crise da água. E a gente notou que na crise da água, o que ficou assim para a gente como exemplo, né, como algo que a gente ficou gravado para a gente aprender, é que a gente precisa ver a fonte da água que estamos bebendo. Né? Que água temos bebido? Nós vimos relatos aí que foram se vendo, né, os tratamentos da água sendo feitos desde da fonte até aqui, por onde ela passava, e a gente viu que a água que nós bebemos não estava muito boa. Então isso nos levou a procurar uma água melhor, ou seja, voltarmos a beber algo que nos faz bem. E isso nos faz lembrar desse texto e comparar com esse texto, porque o que nos faz pensar nesse momento é que água que temos bebido. Qual é a água que nós temos bebido? Ela é boa? A fonte da água que temos bebido é uma fonte que nós temos segurança? O que nós temos recebido de Deus e o que nós temos feito com isso? Então, essa água, ela nos fez pensar nisso. E essa história de Nicodemos fala sobre
nascer da água e do Espírito. Então passamos por isso tudo, pela crise da água, depois entramos nessa questão do vírus, e esse vírus trouxe uma nova realidade para a gente, trazia a gente para casa, né? Devido a isso que aconteceu, a gente precisou ficar em casa. E em casa a gente começou a pensar em coisas que nós temos feito, como temos vivido, quem somos nós diante da nossa família, ao sair da igreja, ao viver no nosso lar. Trazer a gente para casa levou a gente a pensar o que temos bebido, o que temos recebido, o que temos feito com isso, até para os nossos, para aqueles que estão próximos de nós, na nossa casa. E o tempo todo Deus, segundo aquilo que o Senhor tem trazido para mim e para essa geração nesses tempos, o Senhor tem sempre nos trazido ao início, como fez com Nicodemos. Jesus estava dizendo para ele, nascer da água e do Espírito. Ou seja, ele precisava mudar o seu pensamento, mudar a sua perspectiva, mudar a relação que ele tinha com Deus, se é que ele conhecia verdadeiramente a Deus. E Jesus, é como se Jesus estivesse falando, né, para ele assim, aperta o botão de reset. Né, para os mais antigos aí vão entender, reset, ou reiniciar, trazendo para os dias de hoje. Você precisa reiniciar, você precisa mudar a sua mente. Fala sobre metanoia, né? Mudança de mente. É como se Deus estivesse falando para ele, eu quero te mostrar um caminho novo, algo diferente de tudo aquilo que você tem vivido. E é isso que Deus tem trazido para nós nesses tempos, para que nós voltemos às boas práticas, voltemos para o início daquilo que nós fazíamos e não fazemos mais. Quando nós lembramos da igreja, a gente começa a pensar que quanto tempo nós tínhamos para fazer tanta coisa e não fazíamos. Ou, por causa da correria, não fazíamos coisas que aprendemos desde o início. E o Senhor tem nos trazido para esse início, voltarmos às boas práticas, voltarmos a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Eu sou testemunha disso porque dos motivos pelo qual eu estou trazendo essa palavra para você foi porque Deus me virou do avesso. O Senhor falou muito profundamente comigo aqui em casa. Deus falou conosco a respeito de arrependimento, sobre aquilo que devíamos liberar perdão e se arrepender de tudo aquilo que não temos feito e precisamos fazer. E todos nós temos um chamado, todos nós temos algo que o Senhor nos colocou para fazer. E temos recebido muito da água e do Espírito de Deus. Temos recebido, não estou dizendo só nesse tempo, mas em outros tempos temos vivido na igreja um tempo muito bom. Mas o que temos feito com isso? Isso que trazemos para casa, para dentro de casa, vem nos trazer essa reflexão de como nós estamos. O que nós devemos fazer para que voltemos às boas práticas, voltar ao novo nascimento. Eu arrisco a dizer que a gente não vai se surpreender se quando isso tudo passar, pelo menos isso que tem acontecido nesse primeiro momento, quando tudo isso passar, pessoas querendo voltar para o Senhor,
nós vamos ter isso na igreja. Vamos ter mais pessoas que, mesmo na igreja há muito tempo, reconheceram que precisam voltar para o primeiro amor. Não é de se assustar se isso acontecer, porque eu creio que Deus tem feito isso nesses tempos, nos trazer para as primeiras práticas, para a oração, para a nossa comunhão íntima com Deus. E Deus quer trazer isso para você, para mim, nesses tempos. Um tempo de voltar para o início. Nascermos para aquilo que é novo. Jesus falava para Nicodemos e ele não estava entendendo o que é nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é nascer de novo, é voltar às primeiras práticas. É isso que nós precisamos nesse tempo. Rever nossos conceitos, comparar aquilo que temos feito com a palavra de Deus. É isso realmente que Deus quer de nós, que nós façamos? É isso que o Senhor tem verdadeiramente derramado sobre nós, e é dessa forma que temos dividido isso, temos dividido da melhor forma. Então que Deus te abençoe nessa reflexão, nesse novo de Deus que está vindo sobre nós. E eu acredito que o Senhor está derramando algo novo, e eu quero, em nome de Jesus, profetizar que Deus vai derramar o novo sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. E que nesses dias você nunca mais vai ser o mesmo, nós nunca vamos ser o mesmo quando tudo isso passar. Ou não, já não estamos sendo o mesmo. Desde o início do que tudo aconteceu para agora, nós podemos ver que muitas coisas têm mudado. E que Deus te faça refletir sobre isso em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Que o Senhor fale ao teu coração e que a cada dia Ele possa nos fazer rever nossos conceitos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, revela a Tua palavra ao Teu povo, aos Teus filhos. Revela a Tua palavra a nós, Deus, para que possamos caminhar segundo a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, nos traz para o novo que o Senhor tem para nos dar. Nos traz para as novas práticas, para aquilo que o Senhor quer de nós, Deus. E muitas vezes, por causa da falta do nosso tempo, por causa de tantas desculpas que temos dado, Senhor, temos errado em fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Pai. Senhor, cobre-nos com Teu sangue nesses tempos, guarda a nossa vida, a nossa família, e que possamos, Deus, servir ao Senhor com excelência. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.